confirmação daquela imagem, aquele quadro que aparece no final do capítulo 1138 de One Piece. Vale eu já reforçar que nada disso que eu vou comentar aqui foi confirmado, são só suposições minhas, né, da análise que eu fiz olhando para essa imagem, e aí aproveitando o conhecimento que eu tenho acumulado da obra nesses 19 anos acompanhando One Piece. Muito provavelmente nesse momento tem vários outros criadores fazendo as suas análises, os seus reviews. Eu procurei não assistir, não ouvir nada desses criadores para ter a minha própria interpretação. E para não dizer que eu não vi nada de terceiros, eu vi uma imagem com marcações do lado esquerdo. E confesso que tinha uma outra coisa ali que eu não tinha reparado. Então vamos lá, e espero que vocês gostem. Eu já vou começar também explicando que eu vou fazer uma análise por seções, né? A gente tem uma imagem por completo, mas eu resolvi analisar como se fossem 3 imagens, trazendo as informações que tem abaixo de cada uma das explicações em texto de cada um dos 3 mundos. Eu vou começar lendo o texto do primeiro mundo, que tem uma tradução aqui de alguma fonte que caiu aí na internet, né? E pode ser que quando saia a tradução oficial, um ou outro termo mude, né? Então isso é bem importante. Então começa assim. O primeiro mundo. Havia fogo sobre a terra. A humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. E aí na imagem abaixo a gente vê que, de fato, a parte, né, inferior, ela tá em chamas, tá pegando fogo. Então pode ser que aconteceu algum grande incêndio, né, na Terra ou numa parte dela. E aí, pra mim, com certeza, essa referência do Sol Proibido é a Mother Flame. A gente vê também ali nessa mesma imagem abaixo que há algo meio tecnológico, com engrenagens, algumas pessoas ali saindo, né, com algo que lembra um solzinho na mão, né? E essas imagens lembram muito também aquelas que Enel viu quando ele chegou na Lua, sabe, naquela história de capa? Aí, continuando o texto, nós temos: os escravos fizeram um pedido e o Deus do Sol apareceu. Obviamente aqui o Deus do Sol tá fazendo uma alusão a Nika, né? E aí a gente vê ali na imagem abaixo que naquela parte mais tecnológica, que inclusive sai uma cidade dali, né? Tem uns predinhos e tal. Então um estilo muito comum da gente ver em One Piece. Então parece algo mais futurista, algo mais assim contemporâneo do que a gente vê hoje de prédios. E mostra que há muitas pessoas ali que parece que estão trabalhando, né? Segurando a tal, né, da forma em solzinho ali. E a gente sabe também em One Piece que já existiu uma tecnologia muito avançada no passado. Vegapunk fala isso, inclusive, para os Mugiwaras quando eles chegam lá em Egghead. Então, muito provavelmente existia ali, né, já um conhecimento do uso da Mother Flame. Muitas pessoas foram escravizadas para poder, então, né, utilizar a força, né, o sei lá, o que vinha ali da Mother Flame que eles tinham descoberto. E aí, o fato, né, de terem utilizado esse fogo proibido despertou alguma coisa muito ruim. Porque na sequência nós temos: mas o Deus da Terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. E as referências de grandes serpentes, né, grandes cobras que a gente tem em One Piece, estão conectadas lá com o povo do céu, lembra? A gente tem, por exemplo, o Kashigami, né, que era um dos guardiões gigantes lá de Enies Lobby, mas que o povo, o Shandia, né, os Shandias, eles pensavam que ele era um deus. Kashigami, inclusive, era o avô de Nola, né, uma grande serpente também que habitava lá o Upper Yard, e era uma protetora das ruínas de Shandorá. Então, o que me parece que aconteceu, tá? É minha interpretação. No passado, tinha ali uma grande tecnologia, as cidades já estavam desenvolvidas, e, né, eles tinham desenvolvido uma forma de energia via esse sol proibido, que eu acho que é a Mother Flame. Só que, provavelmente, só algumas pessoas estavam se beneficiando disso, porque muitas outras pessoas trabalhavam, né, eram escravizadas para poder fazer a geração desse benefício por meio ali do uso, né, do sol proibido. Aí esses que eram escravos fizeram um pedido para aquele deus que eles acreditavam naquela época, que era o deus do sol, e aí houve uma revolta, né, do deus da terra. Ele se enfureceu, soltou uma grande serpente ali, e aí isso, né, acabou trazendo, né, o envolvimento com morte, com escuridão. E aí, de novo, trazendo aqui uma suposição, a Mother Flame não me parece ser uma coisa muito tranquila, né, de ser utilizada. Então, algo pode ter acontecido também para aquilo que eles estavam utilizando ter saído do controle, e aí o mundo ter sido tomado em chamas, né? E aí acabou se extinguindo tudo aquilo que existia até aquele momento, inclusive essa forma de energia que eles utilizavam, né? E aí por isso o mundo se envolveu em escuridão. Vale a gente lembrar que pouquíssimas vezes a gente viu tecnologias muito bem desenvolvidas. Um dos mais conhecidos em One Piece para esses desenvolvimentos são os grandes cientistas como o Vegapunk, né? E o próprio Vegapunk fala, né, que no passado teve uma grande tecnologia, que ela foi perdida no século perdido e tal, e que ali ele tinha um sonho de criar a tal da energia infinita. Pode estar tudo
desconectado, mas pode estar tudo conectado também. E aí o final de cada texto, que meio que explica essa história de cada mundo, tem uma frase muito interessante. A desse primeiro mundo é: eles nunca mais poderiam se encontrar. E aí aqui vale a gente lembrar que Joy Boy deixou uma carta de desculpas, né, para alguém, e muita gente acha que aquela é uma carta de amor, né? Então aqui poderia ser essa situação, Joy Boy e alguém ali, né, que a gente ainda não sabe, talvez com todos esses ocorridos não poderiam se encontrar. Bom, vamos agora então para o segundo mundo e as imagens que estão ali, né, logo abaixo, porque eu tô fazendo nessa leitura em sessões. E na intersecção do texto do primeiro mundo com o segundo mundo, a gente tem uma imagem claramente ali que é de uma lua, né? Depois a gente tem as chamas que parecem estar saindo de um monstro de escuridão, que tem chifres ali, parece que tem asas também. E tem uma imagem que, gente, isso aqui com certeza é, porque é muito, né, a silhueta igualzinho a Maxim, que é a Arca de Enel. Isso me deixa muito feliz, porque eu quero muito a volta desse personagem na história. E conectado a essa arca, nós temos um raio. Não pode ser que não seja o Enel. Tá assim, na sequência, a lua, a arca e o raio. É o Enel voltando. Mas vamos pro texto. O segundo mundo. Havia fôlego sobre o nada. O deus da floresta enviou demônios. O sol tão somente espalhou a centelha da guerra. Eu não consegui pensar em nada sobre a questão do havia fôlego sobre o nada. Mas aqui, na imagem abaixo, nós temos claramente uma grande árvore, que me parece ser a árvore de Adão, né? Temos ali uma imagem de um ser meio obscuro, soltando uma grande chama, que parece ser o deus da floresta. E o envio de demônios me parece também que tem a ver com a questão das Akuma no Mi, já que a gente tá aqui sobre uma árvore que parece ter ali, claro, suas folhagens, mas podem ser também os seus frutos. Do ladinho da árvore, logo abaixo, a gente tem uma imagem ali que eu tive uma dupla interpretação, né? E vamos ver o que vocês acham. Uma das minhas interpretações foi que é a silhueta de um elefante. Aqui poderia ser a representação de Zunisha, né? E a gente tem ali o povo que estava escravizado do ladinho, meio que subindo nas costas do Zunisha, e vindo esse raio ali, meio que parando, né, o que estava acontecendo. E dentro, né, da imagem de Zunisha, nós temos algo que parece muito uma arca também, me lembra Noah. E aí, o que me faz pensar, né, na questão de Noah, numa conexão ali com a Arca de Noé, é que nós temos duplinhas de animais, né? Tem dois muito parecidinhos, do lado tem mais dois parecidinhos, depois tem mais dois parecidinhos e alguém com asas ali do lado deles. E aí temos ali, em cima dessa silhueta que me parece ser de um elefante, né, que eu comentei, a imagem de alguém com uma cor mais escurinha, com uma coroa e com algo que me parece serem dois remos, porque é bem parecida com as pazinhas, desculpa, que saem da Arca de Enel. E aí, qual foi a primeira interpretação que eu tive disso? Tem uma passagem nos capítulos mais recentes de One Piece, principalmente quando começou a mostrar a imagem de Imo-sama, que fala que ele está logo acima do povo, né? Tem uma frase ali que fala que ele está logo acima do povo do mar, né? E aí, o que me parece que está aqui dentro? Noah, né? E preparada para subir, né, para emergir, levando as duplinhas de animais como na Arca de Noé, sendo escoltado por alguém ali que teria sido né, tocado pelos céus, então estaria com as asas ali representando algo mítico, ou até mesmo religioso, e essa pessoinha logo acima que poderia representar Imo-sama. Será que no passado Imo-sama era uma pessoa que estava, né, do lado do bem e acabou sendo corrompido por algum poder, por algo, por alguém? E a outra interpretação que eu tive é que, de fato, essa silhueta pode ser de um elefante, Zunisha, né? E aí, a representação ali da arca, dos animaizinhos, poderia representar os Minks, em algum momento em que se tentou tirar o povo, as raças, todo mundo da Terra, porque ela estava em chamas. E aí, continuando o texto, nós temos: o povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou. Aqui a gente pode ter várias interpretações. Já teve pessoas que disseram que os Ds podem representar uma meia-lua. Então aqui a gente poderia estar começando a falar dos Ds. O povo da lua também pode ser os próprios Minks, né? Porque os Minks têm uma conexão muito forte com a lua, eles se tornam sulongos à noite e tudo mais. Então pode ser aqui que eles sonharam, talvez, em sair da Terra, em se salvar. E aí o texto continua com: a humanidade matou o sol, e então acendeu a divindade. E a palavra acender aqui não é na mesma escrita que ligar e desligar, né? E claro, de novo, tô falando que essa aqui é uma tradução que saiu na internet antes da oficial, então pode ser que esses termos mudem, mas me parece aqui que a humanidade acabou, né, matando algo ali que representava o sol, e isso acendeu, né, se tornou uma divindade. Na sequência do texto, o deus do mar se enfureceu.
Aqui, outras conexões que nós podemos fazer, né? Já foi dito que o mundo de One Piece teve uma grande inundação. 200 metros de água subiu. Várias cidades estão, né, abaixo ali do mar, da água, né? Então o Deus do Mar pode ter parecido se enfurecer subindo o nível. Mas a gente já sabe que teve outras coisas aí por trás que podem ter influenciado essa subida de nível do mar. Mas também temos a questão ali do começo do texto que fala que o Deus da Floresta enviou demônios. E no final quase do texto, o Deus do Mar se enfureceu. Conectando isso com Akuma no Mi, né? É o momento em que quem utilizou da fruta, quem estava sob o poder da fruta da Akuma no Mi, nunca mais poderia nadar. E de novo, ao final, a frase: eles nunca mais poderiam se encontrar. E aqui, se de fato Joy Boy tinha essa Akuma no Mi que o Luffy está utilizando agora, né? Que é uma Zoan, que a gente descobriu que é a Nika, né? Não é a Gomu Gomu. E talvez, né? Por ter deixado uma mensagem ali na ilha dos Homens Peixe. A sua amada, eu tô de novo fazendo a conexão com a tal da Carta do Amor, tá? A sua amada era alguém do Reino do Mar e ele, utilitário de uma Akuma no Mi. Cara, olha que maluco isso. Eles nunca mais de fato poderiam se encontrar, porque, né, o povo ali do mar não podia sair de lá, eles sofriam, né, um extremo ali preconceito, todo mundo que saía acabava virando escravo, e quem tinha Akuma no Mi não podia descer no mar. Olha a maluquice! Vamos agora então para a última parte, para o terceiro texto, que inclusive muitas pessoas estão falando que o terceiro mundo é o mundo atual que a gente está assistindo, né, em One Piece. O terceiro mundo. Havia o vazio sobre o caos. Aqui eu acho que eles estão falando sobre o século perdido, porque houve um momento, né, de uma grande guerra em que ninguém sabe o que aconteceu. Há um vazio na história. Inclusive, que pode representar aqui o quarto mundo que a gente não sabe, né, do que de fato aconteceu ali. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. Bom, aqui eu acho que claramente a gente tá falando dos Goroseis. A gente ainda não sabe de onde eles vieram, né? Qual é a origem do poder deles. Algumas pessoas acham que é Akuma no Mi, outras acham que não, né? Então a gente pode estar falando aqui tanto dos Goroseis quanto do próprio Imo-sama, né? E aí vamos para as imagens que estão ali abaixo, né? Aqui que eu falo que teve uma menção do lado esquerdo, né? Que eu acabei vendo essa imagem, que eu, nossa, nunca chegaria a essa conclusão. Tem ali uma imagem de um bicho que tá com uma espada na mão, que me parece ser, né, algo parecido com uma raposa. Pra mim, eu diria aqui que é algum guardião de Wano, até aquele que a gente viu, né, que se tornava uma raposa, era ali uma Akuma no Mi, na verdade era uma raposa com a Akuma no Mi do monge, né. Eu até poderia falar que é Kinemon aqui, né, me parece assim que tem um pouco ali de cara de fogo, então a raposa de fogo e tal, né, com a sua espada. Mas nessa imagem estava escrito que é a Kuina, se bem que essa, né, moça é envolta em vários mistérios, então vai saber. Aí, do ladinho aqui, tem uma imagem de uma baleia, meio que parece que ela tá voando, né? Nessa imagem que eu vi, que tinha as marcações, estava marcada como Labum, mas ok, né? Pode ser, né? Um parente antigo da baleia Labum, mas vale a gente lembrar que em Zou, a gente tem uma árvore ali que representa uma baleia que parece que, de fato, ela tá descendo, né? Então, ali também pode ter alguma conexão com o povo de Zou. Ali do ladinho, claramente temos voando um lunariano, né? A gente tem uma imagem um pouco mais escura, uma imagem com alguém que parece um humanoide com asas e um foguinho atrás, um foguinho na cabeça, é claramente um lunariano. Logo abaixo ali da baleia, nós temos um robô que tem todas as características ali de Emmet, né? Aquele grande robozão que, inclusive, guardava o nó ali do haki de Joy Boy e tal. Eles encontraram lá em Egghead, então, pra mim também tá fechado isso. Logo abaixo ali de Emmet, ainda ali na parte mais próxima da árvore, nós temos uma imagem que me lembra muito os Piratas do Sol. Mas disseram que ali seria uma representação dos Dis, alguma outra coisa ali que traria essa conexão. Nós temos ali um pontinho central cercado de outros pontinhos que dão a soma de 7. Logo abaixo, claramente, nós temos a imagem do povo de Wano, né? Temos ali a imagem de alguém que parece muito um samurai, do lado de alguém que parece muito um ninja. Tem até a representação ali de uma daquelas, eu não vou lembrar o nome disso, mas aquelas arminhas ninjas, né? Que parece uma cruzinha. Logo abaixo ali da imagem do lunariano, claramente nós temos Nika, né? E aí ele teve nessa marcação até alguém que colocou o próprio Luffy. E há essa mesma imagem ali, né, que eu comentei, que está na bandeira do barco, do navio ali, com aqueles pontinhos, no escudo de Nika, né? Nika está com um escudo que tem 7 pontinhos ao redor de um maior, que é a mesma imagem que a gente tem naquele barco mais próximo da árvore.
E aí, logo abaixo, acho que começa a ter muitas conexões dos povos que se viraram contra as sombras inoportunas, né? Então, vimos ali lunarianos, né? Vimos ali o povo de Wano. Aí, logo abaixo, tem algo que parece um bichinho, parece um ursinho. Provavelmente deve representar os Minks. Do ladinho, a gente tem claramente ali a representação de uma sereia, de uma princesa sereia, ou de um rei, né? Sireno, ou tritão. Então, né, o povo ali dos homens peixe, mais, né, o povo de fato, porque tem um peixe ali embaixo. Depois a gente tem, bem maior ali, né, uma representação de um gigante com chifres, e aí pela cor ali, me parece ser Ors, né, que tá ali representado. Tem mais gigantes ali com chifres, então pode ser desse povo antigo, né. E do outro lado a gente também tem outras representações. Do outro lado ali a gente tem uma grande sombra que parece que tomou o sol, né? Então a gente ainda não sabe se esse de fato é o sol ou é, né, o que a gente tem da representação ali da Mother Flame. Do lado dessa sombra nós temos algo que parece estar do lado dela, né, nessa batalha. Então tem um barco ali com a representação de 5... no primeiro momento eu vi 5, aí eu, assim, achei claramente que eram os Goroseis, mas tem ali uma sexta imagem bem na pontinha ali do barco, então não sei se talvez esses sejam os Teribitos. E ao final ali abaixo, né, eu não consigo fazer uma distinção, mas tem vários naviozinhos com bandeiras diferentes, então parece ali também demonstrar que outros povos se uniram, né, com o lado de Nika para lutar contra essas sombras inoportunas. O deus do sol dança e ri, é assim que continua o texto, guiando o mundo ao seu fim. Talvez não seja de fato ao seu fim, mas ao fim daquilo que eles estavam vivendo. Porque, na sequência do texto, nós temos: o sol retornará e um novo amanhecer virá. Que, inclusive, é algo que o povo de Wano acredita muito, no amanhecer, né, que vai vir, que vai salvar o povo. E a frase, inclusive, agora muda ao fim: eles com certeza se encontrarão novamente. Quem? Bom, gente, essa foi a minha análise, com o que eu tenho de informações até agora, com o conhecimento que eu tenho da obra até agora. Pode ser que muita coisa não tenha nada a ver, mas algumas coisas, né, de fato sejam, de fato se conectem. O que eu quero deixar aqui de mensagem, na verdade, é que, nossa, One Piece é uma obra tão incrível, né, que nos traz esse tipo de reflexão. Nossa, vamos pegar uma imagem e vamos analisar quanto da obra pode estar aqui dentro. E eu espero que vocês também façam isso, tirem as reflexões de vocês e se divirtam. Eu acho que Oda fez essa obra pra gente se divertir e se unir até, vendo tudo isso juntos.